Gente, olha só, aqui sentada comigo, uma mulher de negócios, que a empresa dela já tem 13 anos de mercado. E ela foi uma das primeiras a lançar a criolipólise no Brasil, né? Que hoje, nesse ano, na verdade, fazem 10 anos que a criolipólise foi lançada, a gente vai falar sobre isso. Mas Michele Matias, presidente da Docs. Antes de tu dar oi pra gente, a gente tem um ritual no podcast. Bora. Eu vou te dar uma canequinha. Oba! Eu brinco e falo assim que as perguntas, elas precisam, para serem respondidas, precisa hidratar bem aí a voz. Tem algumas perguntas cabeludas. E eu sou fã de caneca, eu tenho coleção de caneca, tá? Aqui é pra tu lembrar do dia de hoje, obrigada. do nosso encontro. Uma canequinha de obrigada. presente. Deixa eu botar uma aguinha aqui pra ti. Vamos. Tu vai beber essa aguinha enquanto a gente bate o papo. E quando acabar, ela é tua, isso. Presente teu. Mas vamos lá. Primeiro, agora, oficialmente bem-vinda ao podcast da TV Negócio Estética. Michele, ela é presidente da Docs, traz aí muitas tecnologias para ajudar a vida minha e de você que é profissional e principalmente do paciente. E a Docs sempre inova, trazendo grandes tecnologias. Sim. Né? E aqui a Michele está com alguns lançamentos no Estética em São Paulo e eu quero, antes de te desejar boas-vindas, já desejando, a gente vai falar muito sobre a criolipólise hoje, que acho que é o nosso ponto. Mas esse ano é um marco, obrigada. Eu adoro falar desse tema. Criolipólise é o que fez a Docs ser conhecida lá atrás. A gente chegando com a criolipólise. Esse ano de 2025 a gente completa uma década. Então, no mercado não tem hoje uma empresa que esteja há tanto tempo. A pioneira que trouxe, né, que desenvolveu a criolipólise no mundo, não vai mais continuar. Então, 2026, eles estão saindo de fato do Brasil. Então, a gente de fato vai ser a mais antiga, mais consolidada dentro da tecnologia. Isso é uma baita de uma responsabilidade, porque a gente fez questão de trazer uma plataforma lá atrás, onde ela fizesse sentido para que ela fosse consistente, inclusive. Então, a gente trouxe esse lançamento em 2015, que foi o Asgard VC10. Na época, só tinham equipamentos com uma ponteira ou duas. E a gente já chegando com 4 ponteiras. Hoje é uma realidade comum as máquinas de criolipólise terem mais ponteiras, mas em 2015, era impossível alguém falava que poderia ter até algum tipo de problema e a gente provou, inclusive, clinicamente, cientificamente. Se fizesse 4, 5 ao mesmo tempo. Porque era uma coisa muito nova, tinha pouca literatura, era ainda muita novidade e a gente desbravou muita coisa junto com muitas empresas também no decorrer desses 10 anos. Mas lá atrás foi um momento de arrebentação muito forte, onde falou assim, como 4 ponteiras simultâneas, isso primeiro sequer funciona, porque liga uma, destrava a outra, desliga tudo e muito pelo contrário. A gente trouxe um equipamento seguro e que tem resultado e que isso, além de tudo, para o profissional melhorava a produtividade dele. Porque, para quem não conhecia muito lá na época, a ponteira de criolipólise ela tinha só as laterais congelando. E aí a gente, além disso tudo, tivemos uma inovação, que foi a criolipólise 360, foi uma criação nossa do P&D, com uma ideia minha, em conversa com uma dermatologista na época, eu falei assim, e eu tenho clínica também, eu sou fisioterapeuta, então, atrás simplesmente de ter a presidência da empresa, eu também faço questão de ter esses achados clínicos e ser curiosa para isso, para trazer inovação para a Docs e trazer tecnologia para o mercado. Às vezes a dor que eu tenho é a dor de mais pessoas e a gente fez com que essa plataforma viessem mais ponteiras e essas ponteiras para cada área, aumentando possibilidades clínicas de aplicação no tratamento. Então, 10 anos de muito trabalho, mas um trabalho consistente e é por isso que está completando uma década de consolidação. Falando um pouquinho ainda da criolipólise, ela já me respondeu algumas questões que eu ia pôr em pauta aqui, né? Falando das tecnologias, hoje a tua tecnologia consegue atingir mais áreas, né? De uma forma mais segura, essa evolução desses 10 anos. Trouxe mais resultado, trouxe mais segurança, que acho que é o ponto mais importante na criolipólise. Sim, muita gente tinha medo da criolipólise. E, Igor, assim,
minha opinião como pesquisadora, inclusive, né? Faço doutorado exatamente porque esse é um pilar que eu tenho tanto na pessoa física quanto eu tento e busco colocar isso na pessoa jurídica, né? A Docs, ela tem esse pilar de cientificidade também. Então, ter segurança é o primeiro ponto. Ter resultado é consequência, porque nada faz sentido se a minha tecnologia não dá resultado para o paciente da clínica que confiou na marca, não fez sentido. Mas antes do resultado é a segurança. Então, enquanto pesquisa, de fato, a gente sempre buscou ter essa estratégia de posicionamento também. Hoje é ótimo que, né, no ano que a gente está, as empresas elas cada vez mais estão investindo, mas isso lá atrás não era tão comum. Poucas empresas se posicionavam dessa forma. Então, era algo que, inclusive, também trouxe uma diferenciação, não só para o equipamento, mas a gente enquanto marca e profissionais atuantes, de fato, para o mercado. Tá. Me fala uma coisa. Tu achas que, ao longo desses anos, mudou alguma coisa no mercado? Tu acha que ainda hoje tem mercado para todo mundo da criolipólise? Com relação ao mercado, a oferta e a procura, ao custo-benefício, ao que o paciente paga. Eu te pergunto isso porque a gente vê criolipólise de R$ 89,90, de R$ 59,90 e a gente vê procedimentos de profissionais de criolipólise de R$ 5.000, R$ 4.000, entregando outros resultados. A gente não sabe muito o que está por trás de tudo isso, tanto no barato quanto no caro. Sim. Essa visão de mercado, como que a Docs vê? Sim. Para a Docs, a gente se posiciona como um mercado para clínicas premium. A gente não valoriza a guerra de preços. Eu acho que o profissional que cobra R$ 59,00, R$ 9,90, R$ 100 num procedimento, ele não está colocando de fato o custo que ele tem de ir em busca de uma tecnologia boa, de ir em busca de uma formação boa, digna, e que isso vai fazer de fato um retorno para que ele tenha reconhecimento, autoridade e retorno financeiro, obviamente. Todo mundo cria uma empresa, e uma clínica ela é uma empresa, todo mundo cria uma empresa. Tem que sobreviver. Exatamente. A gente almeja, óbvio, atender bem, dar tudo que o paciente precisa, mas no fim do dia precisa ter retorno financeiro. Tu acha que a gente pode dizer que isso pode ser desespero? Eu acho que é falta de conhecimento de gestão de fato. Porque não tem como sobreviver. Não tem. Não é tem. Verdade, não dá. E aí a gente começa a olhar o mercado de uma forma numérica. E não adianta eu ficar comprando cada hora uma tecnologia e não adianta o tempo inteiro eu ficar sedenta, olhando o concorrente, olhando a clínica do lado, porque eu tenho que fazer a mesma coisa que o cara do lado está fazendo. Ele tem outra realidade. O que houve, por exemplo, com a criolipólise, ela não deixou de ser maravilhosa. É uma tecnologia que eu sou apaixonada, de verdade. Somos dois. Eu ainda não vi algo de verdade, assim, Igor. Diferente. Não, que também tenha, não. Assim, não, isso daqui veio e a criolipólise vai morrer e vai... Eu não acredito nisso. Posso te falar isso como fisioterapeuta, como professor, pesquisador também, que eu não vejo nada igual. Para mim, após a criolipólise é uma lipoaspiração. Não existe outra tecnologia. Não existe macrofocado, não existe lipólise. Para mim, existem coadjuvantes. Coadjuvantes que podem associar. Metodologias super. E que faz super sentido se tiver indicação clínica, ok. Mas ela por si só, ela tem resultado, sim. Ela tem modos de fazer protocolos diferenciados. É porque era antes. A gente tinha equipamentos que eram equipamentos com valor agregado mais alto. Então, o acesso do paciente ao tratamento também era mais caro. Uma manta anticongelante, que é um consumível necessário para o tratamento, também era caro. Então, isso fazia também com que o mercado se regulasse por cima. Houve, obviamente, uma acessibilidade maior nesse decorrer desses 10 anos. E outras marcas vieram com equipamentos mais baratos, com algumas outras questões, mexendo em alguns componentes para baratear e dar mais acesso. Só que o mercado ele precisa também, junto com esse maior acesso à tecnologia, ele precisa trazer informação e gestão e educação quanto a negócio de clínica para quem vai adquirir. Porque não é porque o equipamento é mais barato que eu vou vender minha tecnologia e meu tratamento a R$ 9,90. Mesmo sendo um equipamento mais barato, a conta não fecha.
E às vezes você, além de tudo, você só está indo por preço. E o preço não necessariamente vai suportar um processo, caso o equipamento não seja seguro. E tem coisas que o profissional não coloca na balança, infelizmente. Acho que talvez porque não consigam ver, né? E se autovalorizar também. Exato. Quantos cursos a gente tem que fazer para ter o currículo e ter o conhecimento que a gente tem? Quantas faculdades, pós-graduações, enfim, isso tudo precisa ser colocado e levado em consideração na hora de transformar isso em precificação final. Qual a dica que tu dá para os profissionais que estão aqui na feira agora? Sim. Para escolher um equipamento. O que eles devem... Primeira coisa que eles devem ver. Agora eu quero que tu me diga, não como o CEO da Adox, sim, como fisioterapeuta, como conhecimento do produto, da causa, como aplicadora técnica. Sim. Qual a dica? Olhem isso, olhem isso, olhem isso. Primeira coisa que, na minha opinião, lá atrás foi valioso, inclusive, tirando um pouquinho da capa Adox, da minha responsabilidade, mas enquanto profissional que sou da área de saúde, a primeira coisa, o profissional ele precisa saber característica técnica, parâmetros do equipamento. Eu acho que o profissional ele não tem ainda o conhecimento que deveria ter, principalmente sobre eletroterapia. O que é uma frequência, o que é uma potência, o que é um joule, o que é energia entregue, o objetivo atrás disso tudo, e ele precisaria saber um pouquinho mais sobre isso. Então, isso posto, segunda coisa, o equipamento tem Anvisa? Todos têm que ter. Ponto. Terceira coisa, a partir do momento que você opta por aquele equipamento, olha a empresa. Não adianta vender muito e também ser o campeão do Reclame Aqui. O pós-venda ele faz sentido e ele precisa acompanhar a tua aquisição. Porque eu comprei um equipamento, eu coloquei uma aliança no dedo. E essa aliança é um casamento. E esse relacionamento ele precisa ser nutrido. Você tem que saber como é que é o pós-venda dessa empresa que você está se relacionando, porque isso que vai fazer com que você compre um segundo, um terceiro, um quarto equipamento. Eu tô casada há 14 anos com a Acrylipólise, Michele. Mas isso é um fato. E se o pós-venda não faz sentido... E tem gente que, não é o equipamento, mas beleza, se esse equipamento der problema, você vai ser bem assessorado, você vai ter de fato um companheiro, um parceiro seu para 10, 15, 20 anos, porque assim, é um equipamento que não é para daqui a 6 meses você jogar fora, e normalmente é um investimento alto. Então você tem que saber avaliar não só o equipamento, mas a empresa que você quer como parceira de longa data. Michele, você é uma mulher de negócios. Tem alguma dica para dar para as mulheres que estão com o seu negócio, que querem montar um negócio? Você é CEO de uma empresa que já tem 13 anos de mercado, a Adox é uma empresa consolidadíssima, está na estética, está no mercado médico também, e tem um respaldo clínico, científico, comercial muito bom. Eu já pude utilizar alguns equipamentos de vocês, conheço os equipamentos e posso falar pela utilização. Mas como manter um negócio tão sólido por tanto tempo? Fala pra mulherada aí. É desafiador. O nosso mercado ele precisa ter uma visão de fato que você não está abrindo uma clínica, você está abrindo uma empresa. Então, tem muita coisa por trás de abrir uma empresa. Não é só o conhecimento de application, né? Não é simplesmente mão na massa. Na formação, a gente é muito preparado para mão na massa. Até a hora eu falei assim, beleza, eu tenho que fazer marketing, eu tenho que saber vender e converter, eu tenho que saber abordar, eu tenho que saber falar no Instagram, eu tenho que ter um português impecável, porque se eu falo errado, né, o público que eu me posiciono vai olhar e falar, poxa, tem algumas premissas que a gente tem que o tempo inteiro buscar um aperfeiçoamento. Enquanto ser uma mulher à frente de uma marca é desafiador, porque assim, o que a gente vê hoje no mercado? O mercado em pacientes, a maioria é mulher, são mulheres. Na frente das clínicas, a maioria também é mulher. Tem muito homem, o público masculino ele tem crescido, mas em mercado ele ainda não é a maioria... equilibrado, né? Ele ainda tem majoritariamente feminino. E a hora que eu olho nas lideranças das empresas, do meu segmento inclusive, a gente tem na cosmética, né? Na dermato, na parte de cosmética, a gente tem liderança feminina. Eu hoje sou a única CEO, a única presidente em frente a uma indústria de equipamentos médicos. Então, assim, ainda existe muito mercado para desbravar,
Montar uma clínica é desafiador, montar uma empresa é desafiador, e isso, inclusive, não é nativo da mulher fazer. A mulher, inclusive, ela está na formação, fala assim, não, eu tenho que abrir uma clínica e tenho que aplicar o procedimento, o tratamento. Por que não? Por que você não pode ser uma líder clínica dentro de uma empresa ou fazer parte de um time de pesquisa e desenvolvimento? As indústrias precisam. E eu acho que é um movimento que a gente trabalha pouco. Normalmente as pessoas elas olham para o mercado simplesmente para pegar o equipamento, usar o equipamento na clínica, fazer o atendimento ao paciente e fim. E a indústria lá atrás, ela precisa dessa visão do profissional que faz o atendimento. A gente teve com a criolipólise, por exemplo, e outras tecnologias, foi a minha visão dentro de um consultório que eu consegui aperfeiçoar uma ponteira, que inclusive a gente teve prêmio no segmento por causa dessa inovação, uma criação que eu identifiquei dentro de uma aplicação. Quantos diamantes a gente deve ter dentro das clínicas e isso enriqueceria muito mais, principalmente um P&D de uma empresa. Então, a minha convocação é exatamente essa. Então, eu sou hoje uma CEO, uma presidente dentro de uma indústria que é uma indústria super rica. Então, sim, tem espaço dentro da indústria, tem espaço, sim, dentro da... já está saturado? Não, muito pelo contrário. Independente de crise ou não dentro do Brasil ou do mundo, a parte da beleza, a parte da saúde, ela está sempre em crescimento. Às vezes ela não é tão exponencial, às vezes ela cresce de uma forma um pouco mais tímida, mas ela não deixa de crescer. Então, sim, eu acredito no espaço, sim, as mulheres elas precisam cada vez mais buscar esse posicionamento de ter mais voz, inclusive na gestão, seja de clínica, seja de uma empresa médio ou grande de porte. Né? Gente, boa dica aí, mulherada, tá? Sim. Michele, pra gente encerrar nosso papo, eu sei que você está lançando o ThermoShape... Tecnoshape, perdão, e o Mionir. Isso. Fala um pouquinho dessas duas tecnologias, faz uma explanação delas pra gente conhecer. O Tecnoshape tem algumas tecnologias que no mercado antigo se destacaram muito. O VelaShape foi um. Então, existem algumas tecnologias que a empresa, na verdade, ela começa a despontar por causa daquele produto que foi um produto campeão. Então, a gente pegou um conceito que foi super validado no passado e a gente atualizou essa versão. Então, o que é o Tecnoshape? Ele é um equipamento que ele trata tanto o corpo quanto o rosto, mas o foco dele é muito corporal. A Dox tem esse veio de tratamento corporal muito forte no portfólio. Então, ele tem radiofrequência capacitiva, ele tem dermoterapia, 2 tipos de LED, o azul e o vermelho. Além disso tudo, ele tem um mecanismo que chama Robotic Motion, que ele faz uma movimentação isocinética, ou seja, ele faz sozinho. Gira, gente, exatamente. Ele é maravilhoso. Então, depois até dá uma olhada, tanto nos vídeos do congresso, quanto nas redes sociais da Dox, porque ele é sensacional e, além disso tudo, para remodelamento corporal e para celulite, nossa. Dá para tratar o lipedema que está em alta? Dá para tratar lipedema, porém, radiofrequência, ela não é para ser usada em qualquer estágio do lipedema, principalmente se está em agudo, mas ele é um coadjuvante porque ele tem toda uma dinâmica de tratamento que é possível ser tratado também para lipedema, que é um assunto que está mega em alta. Né? E o Mionir? O Mionir, ele é uma inovação, não tem ainda no Brasil. São agulhas de plasma, ele tem plasma fracionado e ele tem o cold plasma. Cold plasma ele já está começando a ser falado lá fora. Assuntos de AMWC Mônaco, Incas Paris, então já está começando a ser ventilado lá fora. A Dox já trouxe em primeira mão. A gente já trouxe para a parte médica e agora a gente também está trazendo para a parte da estética. É um equipamento que ele trata rejuvenescimento, ele trata mancha, ele trata capilar, tem um índice de aplicabilidade gigantesco e um downtime também bem conciso, né? Bem curto. O diferencial dele principal é porque ele faz microcolunas. Lá fora está falando muito sobre microcoring, que é como se fosse biópsias, microbiópsias no tecido. Ele tem uma tecnologia similar, só que a gente trouxe o Safe Coring. Por quê? Porque justamente a hora que ele pega essas colunas para poder fazer o dano e manter o restante íntegro, ele faz com que o tecido ele se regenere e eu não preciso extrair tecido para poder fazer um descarte. Então, em tratamento, ele é absurdo de bom. É algo que a gente ainda não tinha no Brasil e a Dox traz também essa inovação. Vamos lá conhecer, gente, ó. Sim, por Michele, favor.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu costumo pegar na mão do meu entrevistado para trocar boas energias. Isso, sempre. Agradecer a tua presença, a tua participação. Obrigada. A canequinha é sua para lembrar deste momento. É um presente nosso. Mais sucesso na Docs, mais lançamentos nos próximos anos. Sucesso e vem contar pra nós. gente aqui sempre, tá? Ah, é isso. tá feito. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, Michele. Aguardo vocês. Visita. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.